Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai corrigir as atividades do livro, da página 60 e 61, exercício 1 ao 5. A primeira questão pede o seguinte: no plano cartesiano foram representadas duas retas R e S de equações. 3x menos y mais 7 é igual a zero é a reta R, e 2x mais y menos 5 igual a zero é a reta S. A letra A está nos pedindo: escreva as equações reduzidas dessas retas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar o y. Quando eu isolo o y, eu trago o 3x e o 7 para o segundo membro da equação, trocando de sinal. Depois eu vou multiplicar por menos 1, porque o y não pode ficar com sinal negativo. Então, y é igual a 3x mais 7. Essa, então, é a equação reduzida da reta R. Para a reta S, então, eu vou trazer o 2x e o menos 5 para depois o sinal da igualdade. Então, eu vou ter y é igual a menos 2x mais 5. Na letra B, está pedindo para a gente determinar os coeficientes angulares dessas retas. Coeficiente angular, então, é o termo que vem antes do x. Então, a reta R, então o coeficiente angular é 3. A reta S, o coeficiente angular é menos 2. E a letra C está pedindo para a gente calcular o menor ângulo formado por essas retas. Bom, então a fórmula que a gente já conhece, né, que é tangente do ângulo procurado aqui, vai ser o módulo de coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Substituindo aqui, então, na fórmula a gente vai ter 3 menos menos 2, 1 mais 3 que multiplica menos 2. Então, o numerador vai ficar 5 e o denominador vai ficar menos 5. 5 dividido por menos 5 vai dar menos 1, só que é um módulo. Módulo de menos 1 é igual a 1. E qual é o ângulo cujo valor da tangente vai dar igual a 1? Tangente, então, vai ser a tangente de 45 graus. Bom, a questão 2 pede para a gente determinar a medida do menor ângulo formado pelas retas R e S de equações. A reta R é 3 raiz quadrada de 3x menos 9y mais 5 igual a zero. A reta S, 5 raiz quadrada de 3x menos 5y mais 1 igual a zero. Mesma coisa que a gente fez na questão anterior, aqui a gente vai ter que, então, primeira coisa, encontrar a equação reduzida. Então, eu passo todos os termos que não tem y para o segundo membro trocando de sinal, e eu vou encontrar, então, 9y vai ser igual a 3 raiz quadrada de 3x mais 5. Como o 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 3 sobre 9x mais 5 nonos. Como eu vou simplificar tudo por 3 aqui, o coeficiente angular, então, da reta R vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. A mesma coisa eu faço para a reta S. Então, menos 5y vai ser igual a menos 5 raiz quadrada de 3x menos 1. Multiplico por menos 1. 5y, então, é 5 raiz quadrada de 3x mais 1. 5 está multiplicando, passa dividindo. 5 raiz quadrada de 3 sobre 5x mais 1/5. Simplifico tudo por 5. Então, o coeficiente angular de S vai ser raiz quadrada de 3. Bom, mas a questão em si está pedindo o valor do menor ângulo formado entre essas duas retas. Como a gente já conhece os dois coeficientes, eu vou substituir. Substituindo, então, na fórmula, eu vou ter, então, o coeficiente de R menos o coeficiente de S, 1 mais o coeficiente de R vezes o coeficiente de S. Substituindo, então, eu vou ter raiz quadrada de 3 sobre 3 menos raiz quadrada de 3, 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes raiz quadrada de 3. Como aqui os denominadores são diferentes, eu tenho que encontrar um mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes raiz quadrada de 3, 3 raiz quadrada de 3.
Bom, no denominador aqui, raiz quadrada de 3 que multiplica a raiz quadrada de 3 dá a raiz quadrada de 9, que é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, portanto, aqui vai ficar 1 mais 1. Então, o nosso resultado vai ser mais raiz quadrada de 3 menos 3 raiz quadrada de 3 vai nos dar menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 dividido por 2. Bom, como aqui no caso eu vou dividir, então o resultado que eu vou encontrar aqui seria menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Só que aqui é módulo, então vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. E qual que é o ângulo cujo valor vai medir raiz quadrada de 3 sobre 3? 30 graus, ok? A questão 3 tem o esboço abaixo, mostra as retas A e B. Determine a medida do ângulo alfa, considerando que as equações dessas retas são a reta A, então x é igual a 10, ou seja, o coeficiente angular é igual a 0. E a reta B é raiz quadrada de 3x menos y menos 2 é igual a 0. Bom, então a gente tem que calcular inicialmente o coeficiente angular da reta B. Novamente eu vou obter a equação reduzida dessa reta B, que vai ser y é igual a raiz quadrada de 3x menos 2, portanto o coeficiente angular dessa reta vai ser raiz quadrada de 3. Para a gente calcular então o valor da tangente de alfa aqui vai ser 1 sobre o coeficiente angular da reta B. Quanto que é? Raiz quadrada de 3, módulo desse número. Módulo de raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 3. A gente já viu que quando a gente tiver raiz de qualquer índice no denominador de uma fração, a gente tem que racionalizar. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3. Portanto, o valor do ângulo que a gente está procurando, cujo valor vai nos dar raiz quadrada de 3 sobre 3, novamente é 30 graus. Ok? A questão 4 diz o seguinte: obtenha as equações reduzidas de duas retas que passam pela origem de coordenadas cartesianas e que formam um ângulo de medida de 45 graus com a reta R, cuja equação é 2x mais y menos 2 é igual a 0. Bom, o primeiro passo aqui não muda muita coisa. A gente tem que encontrar, então, o coeficiente angular da reta R. Vou encontrar a equação reduzida dessa reta, então vai ser y igual a menos 2x mais 2. O coeficiente angular dessa reta vai ser menos 2. Bom, então, substituindo na fórmula, tangente de 45 graus vai ser o coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Como a gente está substituindo, eu sei que tangente de 45 graus é igual a 1, então vai ficar menos 2 menos o coeficiente angular de S sobre 1 menos 2, duas vezes o coeficiente angular de S. Bom, mas isso aqui é um módulo, né? Então eu vou ter duas situações. Eu vou ter que vai ser igual a 1 ou igual a menos 1. Então eu tenho que encontrar dois valores e, consequentemente, duas equações reduzidas. Bom, então primeiro igual a 1. Então eu vou multiplicar cruzado. 1 menos 2ms é igual a menos 2 menos o coeficiente angular de S. Trago para antes do sinal da igualdade, trocando sinal, o coeficiente angular de S, e levo esse 1 para depois da igualdade, trocando sinal. Então, o coeficiente angular de S vai ser 3. Então, eu vou ter a situação aqui que o y é igual a 3x. É a primeira equação reduzida. Bom, mas eu tenho a situação que aqui pode ser menos 1, porque é um módulo, né? Módulo de menos 1 é igual a 1. Bom, novamente multiplico cruzado, e aí eu vou encontrar então que o coeficiente angular dessa reta S vai ser menos 1/3. E aí a equação reduzida então vai ser y igual a menos 1/3 de x. Ok? Bom, pessoal, a gente está chegando à questão 5 da página 61 do livro.
O ângulo agudo formado pelas retas concorrentes, então, y é igual a 3 meios de x menos 1, é a reta R, e a reta S é x sobre 2 mais y sobre 5 é igual a 1. Bom, como a gente já está habituado, a gente vai encontrar então o coeficiente angular de cada uma dessas retas. A reta R já está, né, na forma equação reduzida, então o coeficiente angular aqui é 3 meios. A reta S, para facilitar o entendimento de vocês aqui, o que a gente pode fazer? Pode tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5 e eliminar a fração. Bom, então eu vou obter então uma equação reduzida que vai ser y é igual a menos 5 meios de x mais 5. Portanto, o coeficiente angular da reta S é igual a menos 5 meios. Bom, quando eu substituo na fórmula para a gente encontrar o ângulo entre essas duas retas, então eu vou ter coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S, sobre 1 mais o coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S. Bom, como o coeficiente angular da reta S é negativo, com o sinal de menos da fórmula vai ficar positivo. 3 meios mais 5 meios vai dar 8 meios, que é igual a 4. Bom, aqui no denominador vai ficar 1 menos, né? Porque mais que multiplica menos é menos. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 2 é 4. Então vai ficar 1 inteiro menos 15 quartos. Tem que encontrar o mínimo múltiplo comum, que é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 15 vai dar menos 15. Menos 15 com mais 4 vai dar menos 11 quartos. Então, eu vou 4 dividido por menos 11 quartos, módulo disso. Então, vai dar 4 inteiros multiplicado pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração é 4 onzeavos. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 11 dá 11. Então, a resposta certa é a letra C. A tangente aqui 16 onzeavos, ok? Agora a gente vai corrigir a página 61 e 63.